essa história, na verdade, ela começou conversando com uma colega nossa, uma cirurgia dentista, era uma dentista formada há mais ou menos uns 6 anos. Ela é especialista em endo. Tem outros detalhes da vida, né? Você não tinha filhos ainda, então ela estava se dedicando bastante para a profissão. Então, 6 anos de formado, daí 30 e poucos anos de idade, mais ou menos. Então, ela fazia bastante curso de atualização, independente da especialidade de endodontia, justamente porque ela estava ampliando um pouco o rol de atendimentos no consultório dela, para poder fazer mais coisas, fazer mais procedimentos, né, ter mais opções para os pacientes. Talvez você já me conheça há mais tempo, talvez não, mas eu dou aula para muitos cursos de atualização, principalmente, quando tem esse conteúdo ou de cirurgia, ou de estomatologia, ou de patologia. O que dificilmente é a área específica do curso em si, né? Então, normalmente, esses cursos são para outras áreas, principalmente para implantodontia, para endo, para pério, e aí eu ministro esse conteúdo da carga horária dessas matérias especificamente. Então, era um curso desses, né? Não era especialização de endo, ela já tinha isso. E aí, na conversa, no intervalo, né, a gente sempre interage bastante com o pessoal, e ela me disse assim, sabe, professor, que eu proibi a estomatologia no meu consultório. Cara, isso quando você trabalha com determinada especialidade, alguém te diz isso assim, né? Não, eu bani, assim, isso sou até um pouco agressivo, né? Eu bani a estomatologia do meu consultório, não deixo estomatologia entrar de jeito nenhum. Bom, aí eu perguntei para ela assim, me explica melhor, né? O que você quer dizer quando você diz que você baniu ou que você proibiu a estomatologia no seu consultório? Aí ela disse assim, não, quando tem algum caso de estomatologia que eu identifico alguma alteração, eu encaminho esse paciente, porque, isso era o entendimento dela, né? Porque no momento que eu encaminho esse paciente, ele vai ter a melhor assistência possível. Então, eu queria entender um pouco melhor o que ela queria dizer com ter a melhor assistência possível no momento que ela não assumia, né, não fazia esses casos de estomatologia, fazia esse encaminhamento dos casos de estômago. Bom, aí eu falei, tá, mas qual é o problema? Por que você não trata esses pacientes? Por que você não faz isso? A primeira resposta, assim, que ela me deu foi muito interessante, que ela disse assim, eu tenho medo de não saber. Aí eu perguntei para ela, mas como assim não saber? Eu disse, não, eu não saber o diagnóstico do paciente, não saber como fazer a condução do caso. E aí, veja bem como isso é interessante, né? Alguns pontos de vista que nós temos e que a gente não se dá conta da relação da conduta ou da condução desses casos com as demais áreas que a gente faz, e muitas delas é justamente a nossa área principal. Então, veja bem, mostrei para ela, inclusive, essa imagem aqui. Veja um caso como esse aqui, olha só. E por que eu mostrei esse caso para ela? Eu mostrei esse caso porque ela é endodontista. E aí você vê uma lesão apical inflamatória, que já não é tão pequena assim, ela é bem evidente. Também é possível observar a reabsorção radicular externa ali, porque aquele ápice está afilado, certamente dentro do processo inflamatório ali, que acaba induzindo a reabsorção dentária. E o canal já está fechado, está bem dilatado, né? Eu fiz muita endodontia no início da minha vida profissional, por muito tempo, até por 7 anos, né? Hoje, endo é uma das áreas que eu não atuo mais, a endo evoluiu muito, mudou bastante, mas enfim. E aí, eu disse para ela, quando você trata um caso como esse aqui, talvez você não tenha a percepção ou a noção, mas na verdade você está também aqui fazendo estomatologia. Aí ela me disse assim, como assim? Bom, porque você está tratando uma lesão de origem inflamatória, que tem um complicante importante aí, que é a questão da reabsorção externa, e você maneja a lesão inflamatória com muita tranquilidade, apenas porque ela é da área que você é especialista. Vê bem, apenas, né? Mas isso, na verdade, é um pouco mais complexo do que o apenas. Mas você não tem receio,
você não tem dúvida de como você vai fazer esse manejo. E quando você trata uma lesão intraóssea inflamatória como essa, você está fazendo estomatologia. Ah, não, isso é endo. Não, tudo bem que isso é endo, mas isso é tratamento das lesões bucais, não é só mucosa realmente. E quando você faz com tranquilidade esse manejo das patologias inflamatórias, com segurança, porque está dentro da endo e está dentro da especialidade dela, você pode aplicar isso para periodontia também, quando você trata gengivite, periodontite, todas as outras formas de alteração, você está fazendo estomatologia porque você está aplicando conceitos de tratamento de doença, de diagnóstico, e está aplicando os princípios do processo inflamatório, que é remover o que está gerando proteína livre lá, restos necróticos, tudo isso. E aí, então, se você considerar as alterações que acontecem na mucosa bucal, e a maioria das alterações, ou a maioria dos problemas que vão acontecer na boca, eles são de natureza inflamatória, nesses casos, você vai exigir, ou isso vai precisar de você, o mesmo tipo de raciocínio e o mesmo tipo de condução do caso. E aí, então, considera o que ela me disse, né? Se eu tenho medo de não saber. Vê bem, saber tratar a condição inflamatória, para ela, isso ficou muito evidente, ficou muito claro. Mas aí você pega o outro lado desse raciocínio, que é a questão do não saber, e veja como essas outras situações, elas são conduzidas no consultório por nós. Você imagina um paciente que chega para fazer um aparelho ortodôntico. Esse paciente, até acontece, né, por aí, do paciente sair com o aparelho instalado, né, mas essa não é a regra. Mas, enfim, esse paciente não sai, não deveria sair já com o aparelho instalado, né? Mas, porque se for fazer a coisa direitinho, como tem que ser feita, vai pedir um monte de exame para esse paciente. Vai pedir modelos, vai pedir perfil, teleperfil, vai pedir cefalometria. Então, o diagnóstico ele não é emitido na hora, o plano de tratamento ele não é emitido na hora. Aí você pega a área de implante. Só do planejamento por imagem, você vai ter mais uma quantidade enorme de exames que você vai solicitar, que vão ser necessários, primeiro para você saber se pode fazer o caso, se pode fazer o procedimento cirúrgico ou não. E a segunda situação, então, que você vai avaliar, né, nessa questão aí, é que você, depois desse processo todo, depois de você construir toda essa linha de raciocínio e tal, estabelecer o diagnóstico, passou tempo, passou 1, 2, 3 semanas. Vamos para o exemplo de mais uma especialidade. Você pega uma reabilitação bucal, uma reabilitação extensa que você tenha que fazer, não só os implantes, mas coroa, parte estética. De novo, você não vai emitir diagnóstico e plano de tratamento imediatamente. O que acontece quando a gente vai fazer estomatologia? Então, você faz um raciocínio completamente ao contrário daquilo que nós estamos acostumados a fazer nas demais áreas da odontologia. Não sei por quê, a gente tem essa questão imediatista quando é uma lesão, de às vezes até se assustar com ela, e você pula essa parte do planejamento do tratamento do paciente. Você pula, ou quer pular, essa parte do diagnóstico, essa parte da solicitação dos exames complementares adequados. Tá certo que existem casos, existem situações que são agudas. E se elas são agudas, o paciente pode apresentar supuração, pode apresentar dor, e você tenha, talvez, a necessidade de solucionar ou de iniciar um processo de cura um pouco mais rápido, e aí talvez você tenha que tomar alguma atitude terapêutica imediata, na primeira consulta. Mas quando a gente está começando a trabalhar um pouco com isso, a gente tem algum constrangimento de dizer para o paciente assim, eu não sei o que tu tem. Depois que a gente fica mais velho, né, tá mais calejado, né, é algo que a gente diz, eu digo isso com muita tranquilidade para os meus pacientes quando eu realmente não sei. Eu dou uma ideia da natureza da lesão, e são muitas as vezes que eu não vou saber, e eu dizia isso para ela, então, na nossa conversa, olha, ninguém sabe tudo. O que você tem que fazer é ancorar suas condutas de maneira certa, e você tem que ter a noção que se você não sabe, você tem que ter esse tempo do processo diagnóstico, de fotografar o caso, de estudar o caso,
de discutir o caso com algum colega seu que tem um pouco mais de experiência, que já trabalha mais nessa área do que você. Enfim, você tem um universo de possibilidades para chegar nesse diagnóstico conclusivo. E que a gente faz isso quando a gente está tratando das outras áreas. Muito bem. Então, a gente dizia que talvez isso venha da questão aguda de você ter que dar uma resposta para o paciente, de você ter que dar alguma ideia mais precisa do que ele tem. Então, tenha seu tempo, entenda que as questões agudas, você deve ter uma noção, e isso é fácil, né, pelo menos da natureza do processo, se é uma situação inflamatória, se é uma situação tumoral, e se for necessário, fazer a prescrição para que o paciente tenha alívio dos sinais e sintomas, e que se esse diagnóstico clínico ele não está concluso, você vai ter tempo para construir esse processo, porque você faz isso nas outras áreas, você vai solicitar os exames necessários, e aí, então, você vai fazer todo esse processo, vai conversar com outros colegas, comentou a questão de discussão de casos em mídias sociais, em Facebook, né? Isso tem que ser muito bem escolhido, porque tem alguns grupos que as pessoas são até hostilizadas quando colocam casos clínicos lá, ou os comentários são jocosos, né? Então, escolha bem alguns grupos que têm a mediação e participe. Mas a estômato, ela está muito mais dentro ainda do que você imagina, muito mais dentro do que, por exemplo, nesse caso aqui. E a dúvida, né, a questão que a gente conversava com ela, é justamente a questão de fazer a estômato no dia a dia, né? Isso assim, mas isso é uma lesão em pele, isso nem é área de atuação do dentista. E é justamente a área que era da especialidade dela, endodontia. Então, o paciente consulta com uma lesão na pele, né, dentro daquela questão que ela disse assim, né, sabe, expulsei a estômago, não faço estômago de jeito nenhum, né, porque eu tenho o receio de não saber, e aí o caso, como esse aqui, é, na verdade, essa lesão cutânea que o paciente tem, é nada mais do que uma fístula, e essa fístula, de origem, num premolar inferior. E aí você consegue perceber ali uma área radiolúcida muito intensa. E aí, pessoal, como é que você vai dizer ou vai entender que você não faz estomatologia? É claro que isso é endo, o tratamento vai ser endo, mas você vai estar aplicando os mesmos conceitos de inflamação, de tratamento das lesões bucais. Então, eu ainda estava nessa fase de convencimento dela, né? E aí, olha só, 30 dias depois, esse paciente não fez nenhum procedimento cirúrgico, de maneira nenhuma. Tratamento intraoral refletiu, perfeito, resultado externo. Isso aí, tirou a questão inflamatória, resolveu o problema inflamatório, e aí, então, né, então, você vendo esses dois casos, você percebe como, na verdade, a estômago está dentro do consultório, não adianta você ter expulsado ela ou não, né? Você tem encaminhado os casos nessa compreensão de que assim você estaria dando o melhor resultado para o seu paciente, porque, na verdade, você está tratando lesões de uma maneira ou de outra. E aí, então, tem essa questão também, né, de você ter esse tempo para fazer o processo diagnóstico das outras lesões, essa aí, porque a gente maneja sempre muito bem quando a gente precisa pedir exames por imagem. Isso não é um problema para nós, cirurgiões dentistas. A gente faz isso com muita tranquilidade, sem ter dúvidas. Mas quando, às vezes, né, a gente precisa solicitar algum exame de sangue, algum outro exame um pouquinho mais nesse processo diagnóstico, aí que vem essa angústia. E aí que vem essa questão, né, de você, não, eu não quero fazer estômago, eu vou encaminhar o caso, porque o paciente vai ter a melhor assistência possível, e não é sempre que isso vai acontecer, não é dessa maneira. E se a gente extrapolar esse raciocínio um pouco mais, da questão de tratar ou não, e agora saindo um pouco da endodontia, se a gente for considerar, por exemplo, periodontia, se você, e aí a gente está vendo um caso que parece ser uma doença que às vezes a gente acha que não existe mais, né? Que é a guna, mas a guna ainda existe e aparece. Esse é um caso bem discreto, um caso que a gente pode considerar ele como um caso inicial de guna, mas como todo caso de guna,
ele é um caso que tem dor associada, você vê ali entre as papilas do central e do lateral, aquela pseudomembrana que forma, isso tem cheiro, então começa a formar um quadro clínico muito típico, muito característico. Durante essa pandemia agora, eu continuei trabalhando no serviço de urgência, e a gente percebe que muitas coisas agudizaram, porque o acesso estava mais difícil para os pacientes, então abscesso apical, que era algo que aparecia muito raramente, começou a aparecer com muito mais frequência. Bom, então a gente dizia que com essa função, algumas situações elas agudizaram, elas voltaram a aparecer, e quando você vai fazer, você é periodontista, mas vai fazer tratamento de guna, mesmo casos pequenos, casos mais simples, como esses que a gente está observando aqui, você está fazendo estomatologia. Então, esse negócio de você dizer que a estomatologia está proibida, ela não vai entrar no seu consultório, na maioria das especialidades, para não dizer todas que você faça, odontopediatria, então, nem se fala, geriatria também, prótese, você vai ter essas lesões aparecendo no seu cotidiano, no seu dia a dia de atendimento. A outra questão que apareceu foi o seguinte, o diagnóstico diferencial, né? Isso também é um pouco recorrente quando a gente conversa com os colegas, né? Eu não sei diferenciar as lesões, eu tenho dificuldade para fazer o diagnóstico diferencial, porque eu nunca tenho certeza absoluta do diagnóstico dos meus casos. E outra questão que isso não foi ela, foi uma outra pessoa que me disse assim, por mais que eu invista em livros, eu sempre tenho dúvida em estabelecer esse diagnóstico, porque as lesões dos meus pacientes, elas nunca são iguais às lesões do livro. Bom, é muito tranquilo entender essa argumentação e entender a resistência que pode acontecer por causa disso, porque realmente, no livro, você vai ter uma ou outra imagem, algumas vezes ainda são preto e branco, a maioria dos livros não tem todas as fotos coloridas, algum tem, e normalmente, quando você vai escrever um livro, os autores escolhem aquelas imagens que são as mais significativas, aquelas imagens que melhor expressam a manifestação daquela patologia que eles querem mostrar. E, às vezes, o seu caso não é um caso tão clássico assim, o caso do paciente que está com você, ou você tem uma outra área da boca acontecendo. E aí, por causa do epitélio daquela outra região, ou da característica anatômica daquela outra região, não tem bem direitinho a questão de semelhança com o livro de texto que você está usando, ou com o atlas que você está usando, quer seja ele de estomatologia ou de patologia, porque os livros de patologia, eles são muito bons para quem faz estomatologia também. E aí, como é a questão? A questão é justamente como a gente começou a nossa conversa. Você tem que ter o tempo do seu processo de diagnóstico. E aí, nesse tempo do processo de diagnóstico, você vai usar isso, você vai valorizar isso, estudando em mais de uma fonte e talvez trocando experiência com algum colega ou com alguém que possa te, eventualmente, ajudar no processo de diagnóstico, quando isso está mais complicado, quando isso está difícil. Porque você vai perceber que progressivamente, ao invés de você fazer que nem ela fez, que proibiu a estomatologia no consultório, você vai ganhando confiança. Você vai ganhando confiança e você vai aperfeiçoando esse seu processo. Então, é muito importante lembrar desse aspecto que a gente faz para as outras áreas com tranquilidade. Você vai fazer traçado, você fala ao médico, seu paciente de ortodontia, vai fazer todo um planejamento, paciente de prótese, de reabilitação, você vai montar articulador, vai escolher cor, tem toda uma história. Paciente de implantodontia, então nem se fala, né? Primeiras imagens, depois a guia cirúrgica. Então, a gente comentava a respeito do processo de diagnóstico e planejamento clínico que você faz para todos os outros tratamentos odontológicos e que, às vezes, na estomatologia, você fica angustiado e você quer pular esse processo. Quer já imediatamente dar um diagnóstico, uma forma de tratamento, e isso você precisa ter algum manejo para os casos agudos, para os casos que têm dor, e aquelas circunstâncias que o paciente tem dor, que é caso agudo, não necessariamente você precisa fechar o diagnóstico desde que você tenha uma linha de conduta
saiba a natureza da lesão para prescrever adequadamente, e depois você vai fazer o acompanhamento do paciente enquanto você faz esses raciocínios. E também a gente comentava, antes da travada, da relação com as demais especialidades. Então, dá uma olhada nesse caso aqui e vê a imagem desse paciente. Então, esse é um paciente que, às vezes, o colega se assusta com esse caso clínico, e porque vê mancha branca, e mancha branca é algo que sempre aparece de forma recorrente quando a gente conversa com os colegas nessa questão que ela descreveu para nós, de ter medo, né, de não saber o que é, de ter dúvida. Porque as pessoas sempre pensam na relação com câncer de boca, as pessoas acabam fazendo a relação de que isso pode ser grave, e na verdade, de novo aqui, tem que olhar o outro lado da mucosa, né? Tem uma lesão quase igual a essa na outra mucosa jugal, um pouco menor. Então, isso é líquen plano, mas tem uma questão importante que a gente precisa saber, que o líquen plano ele pode ser promovido por um processo que chama reação liquenoide por extensas restaurações de amálgama. E olha só quantas restaurações de amálgama extensas esse paciente tem. E com a substituição dessas restaurações de amálgama, a lesão desaparece. Claro, ela não vai desaparecer imediatamente. A reação liquenoide ela tem um tempo para se resolver, ela tem um tempo para que pare de haver a indução da lesão ali, mas olha do ponto de vista, e agora vamos falar de negócio, né, pessoal? Olha do ponto de vista profissional de trabalho ali. Quando você mostra a lesão para o paciente e você estabelece a relação da reação liquenoide com as restaurações de amálgama, olha quanto trabalho tem para ser feito nessa boca. Então aí, vocês, pô, eu proibi a estomatologia no meu consultório, e você está abrindo mão, não é só de fazer estomatologia, você está abrindo mão de fazer extensos trabalhos de reabilitação ali. Porque se você não sabe, né, não está antenado para essa reação, né, quando você tem uma situação como essa, está indicado você fazer as substituições daquelas extensas restaurações de amálgama. E se você, então, está naquela vibe do início da conversa, né, de que, eu proibi estomatologia no consultório, você não está vendo essa oportunidade, que é uma oportunidade de resolver uma doença, ficou assustado porque era branco e pensou que era leucoplasia, e aquelas restaurações todas têm indicação de substituição, justamente por causa da reação liquenoide. E vê bem, como eu sou um cara já formado aí há mais de 25 anos, né, eu aprendi a fazer amálgama, eu adoro o amálgama, né, não sou um fã das resinas, até porque quando eu comecei a minha formação em odontologia, as resinas estavam começando, a gente já aprendeu na faculdade também, né? Não sou tão velho assim, mas eu tive muita vivência com o amálgama, né? E reconheço as propriedades dele. Mas nesse caso, você tem uma indicação clínica de outra patologia associada e que é um embasamento que a estomatologia te oferece, e aí te dá um exemplo aqui, uma quantidade enorme de trabalho para ser feito. E aí vem outra questão, né? Se esse paciente não tem as reações liquenoides, você tem um paciente que tem que ficar em controle permanente com você. São consultas. De tempos em tempos, o paciente de líquen ele tem que voltar no teu consultório e você vai fazer o exame, acompanhar a lesão e, se for preciso, fazer algum manejo. O líquen não tem cura. Então, esse é um paciente que você vai ter permanentemente no seu consultório. E, periodicamente, você vai estabelecer qual é a frequência que esse paciente vai ter que voltar ou não, mas, invariavelmente, né, são esses pacientes que têm doenças crônicas que não têm cura, que normalmente vão pagar as contas do consultório. Literalmente, porque ele precisa do seu atendimento, ele tem uma lesão recorrente que não tem cura, e você tem que fazer um manejo, eventualmente, e sem falar que precisa de acompanhamento. Tem toda uma discussão do líquen ser uma condição cancerizável, os pacientes têm mais chance de ter câncer de boca ou não. Bom, mas aí, né, então, vê bem, a possibilidade, né, de ganho financeiro que esse caso em particular representa, pela extensão do trabalho que tem para fazer lá de restauração, pelo manejo do líquen, e se o paciente não tivesse tantas restaurações para serem feitas, você ainda teria um paciente permanente que, de forma recorrente, ia ter que voltar no seu consultório para fazer consultas. Aí, uma outra situação que ela me disse
era o seguinte, assim, mas tem lesões autoimunes. Eu li que é uma lesão autoimune. Afta também, mas essas são fáceis, né? Tem lesões autoimunes que são de difícil diagnóstico. Tem situações que eu não vou saber o que é. Beleza, concordo plenamente. Mas essas lesões autoimunes de difícil diagnóstico, cara, isso é difícil para todo mundo. Isso não é difícil para um ou outro colega. E ainda, esses casos que são difíceis, que são complexos, que você vai ter dificuldade de conduzir, eles são raríssimos. E aí você está ancorando uma opção sua de trabalho, ou melhor, de não trabalho, né? Você está ancorando uma opção de não fazer isso na expectativa, olha que loucura isso, na expectativa de que um dia você vai ter um caso muito complicado. E esse caso muito complicado, uma situação como essa aqui, então você vê ali extensas áreas eritematosas na gengiva da maxila, ali na gengiva inserida, e se você conseguir observar lá, você vê que tem áreas eritematosas lá no palato mole. Olha a mucosa jugal, principalmente a mucosa jugal do lado direito, que ela aparece ali com um pouco mais de clareza que a mucosa do lado esquerdo. Sempre que a gente pergunta para a galera isso, o que é difícil, sempre vem lesão autoimune, pênfico, pemphigoide, e justamente isso é difícil para todo mundo, mas isso é raro. Esse é um caso desses. Esse é um caso que era pênfico ou pemphigoide, a gente só vai saber depois da biópsia. Mas assim, volta lá para o início da nossa conversa, quando eu disse que a gente tinha ansiedade no diagnóstico, que você não quer ter aquele tempo de planejamento que você faz nas outras especialidades, na horta, no implante, seja lá onde a especialidade que você faça principalmente, você não quer ter aquele tempo de planejamento quando é uma lesão. Por quê? Você quer botar o olho e já dizer o que é. Ninguém faz assim, né? Vamos elencar primeiro todos os passos de diagnóstico que a gente pode ter. A gente tem a ideia da natureza, porque isso tem um aspecto inflamatório evidente, isso tem dor. Patologia tumoral, tumores da boca, normalmente são lesões indolores, lesões que não doem. E se isso tem um quadro que está agudizando, bom, a gente sabe a medicação para manejar casos que estão agudizando. Você pode usar anti-inflamatório, você pode usar corticoide, tópico, sistêmico, enfim. Enquanto você está justamente construindo o diagnóstico, fez as fotos, se for preciso, vai conversar com alguém, vai para o livro, não tem naquele, vai no outro, e aí você vai progressivamente melhorando e aperfeiçoando o seu esquema. Olha como está na mandíbula. Bem eritematoso, bem avermelhado, e essas fotos aí já são do retorno da paciente. Se você olhar do lado esquerdo, perto do molar inferior ali, perto do 36, você vai ver que tem fios de sutura ali, então isso é quando o paciente voltou para remover a sutura, já estava usando medicação, tinha melhorado consideravelmente. Então, vê bem, o que é difícil, vai ser difícil para todo mundo, assim como você tem casos em todas as especialidades que são mais complexos. A gente usou a história dos implantes, né? Aí o paciente vai, você acha que vai fazer um protocolo, vai dar uma grana legal, ele faz a coribinha lá e não tem osso. E às vezes não tem nem onde fazer enxerto, porque o osso é tão pobre, e aí se perdeu toda aquela história no processo de diagnóstico, né? No processo de construção do caso. Bom, mas uma outra analogia legal aqui é que esse é mais um paciente que você vai ter ele para sempre. Esse paciente frequentemente vai ter que retornar ao seu consultório. E esse é um paciente que frequentemente você vai ter que manejar, fazer prescrições para melhorar a qualidade de vida dele, porque você não tem uma medicação que vá efetivamente, né, de forma clara e objetiva, curar esse paciente. Então, esse é um paciente para sempre da sua clínica, assim como aquele paciente de líquens. Esse é o caso mais raro, então, como eu disse, sim, esse é o caso mais raro, vai ser o menor universo de pacientes que certamente você vai ter, mas pacientes que você vai ter para sempre, tá? Diferente, por exemplo, da situação aqui, esse é um líquen mais clássico, mas olha como esse aqui, ele tem um aspecto mais clássico, mais bem distribuído, não tem as restaurações de amálgama, é um paciente que usa prótese, mas é um paciente que vai também precisar de atenção permanente, você vai combinar se a cada 2 meses, a cada 3 meses, pacientes que têm
uma boa condução do caso, eles podem voltar semestralmente. E você faça a conta. Imagina que você tenha um paciente de afta, como esse aqui. Então, você tem uma afta pequena como essa, mas todo mundo sabe o quanto isso dói, o quanto isso incomoda. Você tem a opção de tratamento de diferentes formas, você tem a opção de não fazer nada. Mas os pacientes que fazem essas aftas, eles fazem elas de forma recorrente. E aí, você pode manejar com medicação, você pode manejar com laser terapia, se você tiver laser terapia. Mas o ponto que eu quero chegar... vou colocar mais um caso ainda, eu não tenho uma imagem aqui para mostrar, mas é fácil, de um paciente tabagista, um paciente que não tem a lesão, mas um paciente que fuma, vamos dizer, 20 cigarros por dia, 40 anos, e olha só, a gente viu um caso de líquen, que você tinha uma ampla extensão ali de restaurações para trocar, além do próprio acompanhamento do líquen, o caso do paciente que tinha só líquen, o caso esse hipotético que a gente está citando do tabagista, mais esse paciente aqui com as aftas, e um de uma lesão rara, pênfico, pemphigoide, que se quiser você até tira fora desse raciocínio. Aí você vai ter ali 5 situações diferentes, apenas 5 situações diferentes, e imagina um preço para sua consulta. Vamos dizer R$100, tá? Tem gente que cobra R$500, tem gente que cobra R$80, enfim. A precificação, ela tem muitas variáveis. Mas se você tiver esses 4 pacientes que vão periodicamente necessitar de atendimento, isso só no mês, com essa consulta, né, de R$400 aí, você está não fazendo estômago, que nem ela me disse, né, proibindo estômago no consultório, você está abrindo mão aí de talvez R$1.000 só de consulta, sem falar os outros tratamentos que vêm associados. E é importante a gente dizer que quando você começa a fazer estomatologia, fazer no dia a dia da sua clínica ali, tem 2 coisas muito interessantes. Uma é você estimular o seu processo diagnóstico, que é justamente aquela questão que ela dizia, eu tenho medo de não saber a lesão, né? Pô, mas aí você tem esse trabalho mental de construir esse processo, e é uma grana que você ganha com muito menos esforço físico. Porque é claro que você vai comparar o rendimento ou o custo de um protocolo de implante, né? Mas você vai fazer uma vez só, você não vai ter esse paciente de tanto volume de dinheiro permanentemente, mas aqui você vai ter pacientes recorrentes que vão te ocupar, vão te desgastar fisicamente muito menos. Muito menos, porque é uma consulta que exige muito menos. É muito mais parecido esse acompanhamento com uma consulta médica do que você fazer extensas reconstruções, extensos procedimentos odontológicos. Então, a estômato tem esse lado legal também, que ela te popa fisicamente, ela te exige mais intelectualmente, você tem que estudar um pouco mais, mas é também algo extremamente interessante e estimulante, mas você ganha um dinheiro de forma regular, porque os pacientes precisam ficar vinculados, vão precisar desses tratamentos recorrentes. E olha o lance da afta, né? A afta é interessante, que às vezes se você trata com medicação, o paciente aprende, mas de vez em quando ele vai ter que voltar. E também esse é um trabalho de você fazer isso com o paciente, né? Que ele valorize as consultas de retorno. Para a afta também pode ser manifestação de doença sistêmica, você tem que dizer isso para eles, olha, então de vez em quando você tem que vir aqui para a gente ver o que está acontecendo. Tanto para laser terapia, se você faz, se você não faz simplesmente para as consultas, você pode negociar pacotes com o paciente. Você pode dizer para eles, olha, como você vai ter que voltar aqui várias vezes, vamos acertar 4, 5, 6 consultas, você dá um desconto, e aí você depois honra a sua parte, fazendo, claro, essas consultas com seus pacientes. Aqui tem um outro caso de pacientes que são recorrentes, que é a língua geográfica. Normalmente, quando os pacientes descobrem a língua geográfica, eles ficam extremamente assustados, mas é uma alteração comum, idiopática, dá em criança, dá em adulto, dá em praticamente todas as faixas etárias, e também é um paciente que, periodicamente, ele vai precisar de manejo. A língua geográfica não tem cura, mas ela dá muita sensibilidade. E aí tem várias atitudes paliativas, várias condutas paliativas que nós podemos fazer para amenizar esse desconforto, essa dor que o paciente sente. E aí vem um outro ponto, né, que também é recorrente, assim como dúvida, que é o que fazer? Qual a forma de tratamento adequada
que eu vou escolher para o meu paciente? Porque quando você pega o livro de patologia, de estomatologia, normalmente as condutas terapêuticas, elas estão propostas lá de uma forma bem genérica. Não tem lá qual é o princípio ativo do antibiótico, qual deles, né? Raríssimas vezes você vai encontrar isso. Também não tem lá a formulação que você vai prescrever, como você vai prescrever isso de forma adequada, né? Você tem a ideia do que você pode usar, mas você não tem aquilo descascadinho. E isso gera também alguma dúvida. Como é que você vai fazer? Bom, vai seguir nesse processo, né, do planejamento, do tempo. Não tem milagre, obviamente, é muito fácil aquela postura inicial que a gente discutiu na colega, né, dizer, eu proibi estomatologia. Mas também, se você se dedicar um pouco, estudar um pouco mais e tiver esse material organizado, sistematizado, você vai conseguir fazer isso com muita tranquilidade, com muita propriedade e vai absorver esses casos. Além de que, existe todo um universo de pacientes que têm as necessidades que já estão lá no consultório. Muitos dos nossos pacientes que passam para fazer outros tipos de tratamento, eles têm essas alterações e são pacientes que estão ali na cadeira e a gente não está faturando em cima dessas outras condutas, faturando financeiramente por causa do tratamento. E um exemplo muito típico é aquele segundo caso que a gente viu aqui no início da nossa conversa. Nesse segundo caso, nós mostramos a lesão da pele, você pode simplesmente abordar a questão endodôntica, mas você pode mostrar todo o reflexo do seu conhecimento e do seu trabalho para indicar adequadamente aquela endo e fazer aquela endo de uma forma adequada e curar uma lesão lá na pele do paciente. E quando você resolve esses problemas, porque quando o cara vê a lesão na pele, normalmente o paciente, a não ser que seja um abscesso agudo, senão ele não vai fazer essa relação, que o problema dele está começando na boca, que o problema dele é dentário, que o problema dele é bucal. E quando você faz esse trabalho, o paciente valoriza tremendamente você. Mas você precisa mostrar isso, né? Não adianta você trabalhar quieto e não mostrar as questões estomatológicas, as questões da boca. Então, a gente faz campanha, assim, Maio Vermelho, para falar do câncer de boca, para fazer campanha de prevenção do câncer de boca, mas, na verdade, a prevenção do câncer de boca, e aquele paciente tabagista que a gente começou a falar dele, você faz isso no dia a dia do consultório. Você vincula o paciente que fuma, e quantos pacientes vêm com necessidades odontológicas, que a gente sabe que são fumantes, né? Porque o dentista percebe isso naturalmente na hora que vai atender o paciente, e a gente simplesmente ignora esse fato, nem sequer fala para ele, só, olha, você fuma, você tem um risco aumentado para ter câncer de boca, e você deveria fazer um programa de consultas periódicas. Com quem, doutor? Comigo aqui. Eu vou fazer esse teu acompanhamento de tempos em tempos, e aí você já determina de quanto em quanto tempo, de acordo com a idade dele, de acordo com a quantidade de cigarros que ele fuma, e encaixa esse paciente no seu consultório indefinidamente. A não ser que ele pare de fumar, mas mesmo assim, se ele parar de fumar, ele vai zerar esse risco dele só dali a 10 anos, e o trabalho que você vai ter é fazer um exame físico. Só isso, fazer um exame físico um pouco mais cuidado, talvez nem um pouco mais, né? Porque se o exame físico já for bom, beleza, você não precisa incrementar ainda mais o seu exame físico. E aí esse paciente está encaixado no seu consultório, esse paciente está encaixado na sua clínica. Então, muito cuidado quando você diz assim, não, está proibido estômago no meu consultório, você está fazendo estômago, junto com as outras áreas que você está trabalhando, e se você perceber e amplificar isso, é claro que você vai ter um faturamento que vai aumentar, e no momento que você começar a ganhar dinheiro com isso, você vai perceber como é interessante. Eu faço sempre questão de dizer isso, porque existe uma crendice, né, de que estomatologia não dá dinheiro. Dá sim, né, e é só a gente enxergar e manejar essas oportunidades.